Oi, boa tarde, tudo bom, amores? Bom, hoje, terça-feira, nós temos aula de ciências e depois um pouquinho de geografia, tá? Vamos concluir essa primeira unidade de ciências, onde fala sobre Terra, espaço, planetas, forças. Então, nós vamos encerrar com a força da gravidade. Bom, vocês já sabem. Já tem noção do que é a gravidade? Vamos lá. Vocês já viram o astronauta na Lua? As pessoas no espaço? Fica tudo assim, flutuando. Por quê? A Terra existe no centro dela, no núcleo. Ela tem uma força que atrai tudo que está em cima dela para baixo. Por isso que nós andamos, ficamos em pé, as coisas ficam nos lugares, porque se não tivesse essa força que atrai tudo para baixo, ela ia ficar tudo flutuando, né? Quem descobriu isso? Quem descobriu isso foi um cara chamado Isaac Newton, mas muito tempo atrás. Por que ele foi pesquisar isso? Porque ele olhava assim, via as maçãs tão bonitas na macieira e a maçã fazia assim, poft, caía. A maçã, caía. Igual qualquer outra fruta que nós temos no nosso quintal, que quando está madura demais, ela cai. Se a gente não colher antes, ela cai. Aí ele falou, poxa, mas por que cai? Né? E ele começou a investigar, pesquisar, estudar muito, que todo cientista, todo pesquisador, ele estuda muito para entender o que está acontecendo e poder explicar para a gente, que a gente não tem, não digo nem a capacidade, mas a gente não tem essa disposição que eles têm e o intelectual deles para desenvolver essas pesquisas e tal. Bom, então ele começou a pensar que tinha que ter uma explicação, tanto para a maçã cair, que era sempre o mesmo trajeto assim, tum. Por que a maçã não fazia assim? Tum, né? E aí ele foi pesquisar e ele descobriu a força gravitacional, a força da gravidade, que é uma força que atrai a gente para baixo. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Meu piloto. O que vai acontecer se eu jogar ele para cima? Você sabe? Pega seu lápis. Ou a caneta que tiver aí na sua mão. Pega, vamos lá. No 3, a gente joga para cima e vê o que vai acontecer, tá bom? 1, 2, 3. De novo, Caiu. Podia ter ficado aqui, né? Caí assim? Não. Eu joguei, ele caiu para cima. Joguei, caiu para cima. Ele quicou aqui, mas ele caiu sempre na mesma posição. Isso é a força da gravidade que segura a gente para baixo. Quanto maior a nossa massa é a proporção que nós temos. Isso aqui tem uma massa menor do que a minha, maior do que o lápis. O lápis é maior do que isso. Massa é a nossa dimensão, o nosso peso, digamos assim. Quanto maior a massa, mais firmes estamos no chão, mais firmes estamos para baixo. Vamos pensar numa coisa muito pesada. O guarda-roupa do quarto da mamãe. É pesadão. Quem é que consegue meter a mão lá e fazer assim, tum, levantar ele? Alguém consegue levantar o guarda-roupa do quarto da mamãe? Acho que não, né? Eu não consigo, o meu. Nem pensar, ainda mais o meu, que é daqueles antigos, de madeira mesmo, pesado.
Não consigo nem para arrastar ele só com meu marido e meu filho, porque eu nem pensar. Então, quanto maior o peso, maior a massa, mais firme ele vai ficar ao chão. Mas se você pegar a sua cadeira de praia, abrir na sala para assistir televisão, você consegue assim, com o corpinho, dar assim, tum, uma cadeirada na cadeira de praia para ela arrastar? Consegue. Se você fizer assim com a mão, ela não vai arrastar? Vai. Por quê? O que tem mais massa? A cadeira de praia ou o guarda-roupa do quarto da mamãe? Guarda-roupa. Então, ele tem mais massa, ele tem mais peso, ele vai ficar mais tempo mais firme, preso ao chão, né? Então, vamos lá. O ar atmosférico... acompanha a tia com o livro, tá? Eu vou dar um tempinho para você pegar o livro, tá? Vou dar 2 minutinhos para você pegar o livro, abrir na página 478 e 479, tá bom? Vou dar um tempinho aqui. Pegaram o livro? Ótimo. Então, vamos lá. Na página 479, ele começa a falar sobre a força gravitacional da Terra. Então, essa força, ela é tão grande que é essa força que mantém a Lua girando ao redor da Terra, na órbita dela. Porque a Terra não é redonda, a força dela é igual, né? A força de atração da Terra é igual em todos os lados. Se é igual em todos os lados, a órbita da Lua vai ser sempre a mesma, porque a força da gravidade da Terra para atrair a Lua é sempre a mesma. Lembra que eu falei, quanto maior a massa, ela atrai mais a massa maior, ela vai atrair o que tem massa menor. Então, a Terra é maior do que a Lua? Claro, a Terra é maior do que a Lua. Então, a Lua também tem força gravitacional, só que é muito menor que a da Terra. Tanto é que o astronauta, quando chega lá, ele anda quase que flutuando, não é isso? Então, a força gravitacional da Terra é maior do que a da Lua, por isso que a Terra atrai a Lua para ao redor dela. E uma força gravitacional maior do que a Terra? O Sol. O Sol tem uma força gravitacional muito maior do que a Terra, então o Sol atrai a Terra e outros planetas para que façam a órbita ao redor dele. Por isso que a Terra gira em torno do Sol, por causa da força gravitacional que o Sol exerce sobre a Terra e os outros planetas. Então, é um atraindo o outro, o maior sempre atraindo o menor, tá bom? Tudo que é matéria, o que é matéria? É tudo que a gente pega. Olha aqui, ó, a casquinha do meu lápis que eu fiz ponta, isso é matéria. Deixa eu ver. O lápis é matéria. Esse TNT aqui é matéria. O pregador é matéria. O meu estojo é matéria. Olha o que está em cima da mesa. A minha panela de pressão é matéria. Tudo é matéria. Tudo é matéria. Então, se é matéria, tem uma força gravitacional. Então, é atraído pela força gravitacional da Terra, na verdade, né? Então, tudo é. Se eu jogar, já pensou se eu jogar minha panela de pressão para o alto? Vai quebrar, que ela vai cair no chão com força e vai se espatifar, e aí eu não vou poder fazer feijão. Não dá, né? Então, a gravidade, ela atrai tudo para o centro da Terra, tá? Quanto maior a massa de um corpo, maior é a força gravitacional exercida nesse corpo. Então, se eu sou maior do que isso daqui, a força gravitacional exercida no meu corpo para que eu fique no chão, para que eu fique aqui sentada na cadeira, é maior do que a força que é colocada aqui para que isso fique sempre aqui na minha mão, que se eu jogar para o alto ele cai, tá bom?
Quando você joga a bola, né? Eu pedi para você jogar seu lápis, ele voltou. Se você jogar uma bola pro alto, a bola vai toda a vida? Não. A não ser a bola de encher, que tem um gás especial que faz ela subir. Esse gás é mais leve. E aí a bola vai subir. Mas quando vai chegar numa determinada altura, que a bola vai cair. Mas isso é coisa pra gente ver depois. Tá bom? Então, tudo que é formado por matéria tem a propriedade de ser atraído por outro corpo, que é formado por matéria também. Quer dizer, tudo que é matéria é formado por um corpo que tem uma matéria maior, que no caso aqui nós somos a Terra, tá? A Lua, lá na Lua, a força gravitacional da Lua é menor que a da Terra. Por isso que a Terra a mantém na mesma órbita. Por isso que os astronautas lá, eles andam como se estivessem flutuando, né? Por causa da força gravitacional da Lua, que é menor que a da Terra. Por isso que a Terra segura ela. A força ela vai agir em cima dos corpos, da matéria, dando peso. Lá no planetário do Rio, tem um setor, se não sei quem já foi, tem um setor que tem assim a sua massa, o seu peso, em determinados planetas. Então, tem planetas que tia Tânia, assim, né, fitness, só que não, se rir, eu tiro ponto. Bom, então tem planetas em que eu peso 20 e poucos quilos. Tem outros planetas que eu peso 200 e tantos. Então, dependendo da força gravitacional, vai depender a minha massa. Então, aqui na Terra, a minha massa é X, acho que 90 e pouco que eu estou pesando, uma coisa assim, tá? Os corpos celestes, os astros, eles são influenciados, eles são sujeitos à força da gravidade, por causa da massa que eles têm, tá? Então, o sistema solar, os asteroides, as estrelas giram em torno do Sol, porque o Sol é uma massa muito maior, né? Nós já vimos que a proporção do Sol é muito maior e ele tem uma força gravitacional maior. Então, ele mantém cada um no seu lugar, conforme a sua gravidade e a sua massa. Então, ela vai atrair. Os mais leves ficam mais distantes, os mais pesados mais perto, vai depender do tamanho, da massa. Então, cada um no seu lugar. Por isso que os planetas não saem por aí se chocando, se trombando um com o outro. A Terra não passa na órbita de Marte, Marte na de Saturno, Saturno... Não, cada um tem a sua órbita por conta da força gravitacional que o Sol exerce. A Terra, por conta da sua força gravitacional, ela vai atrair a Lua para o lugar certo. Então, a Lua gira em torno da Terra, sempre na mesma órbita. Por quê? Por causa da força gravitacional. Então, a força da gravidade é aquela força que mantém a gente na Terra em pé, que nos puxa sempre para baixo. Joga um lápis para cima, ele vai cair. Joga uma bola, ela vai cair. Joga uma roupa, vai cair. O que você jogar para o alto, vai cair para baixo. Tá bom? Bom, na página 480, tem um textinho sobre Sabe Mais e tem atividades. Você vai fazer a atividade número 1 da página 480, a 2 e a 3 da 481. E eu queria que vocês fizessem essa experiência da página 482, tá bom? E depois fizessem um texto respondendo as questões e fazer um texto respondendo isso, tá bom? A tia vai parar o vídeo aqui porque vai estourar meus 15 minutos. Já volto.